Eu chamo Dinis Confrei. Estamos terça-feira, no ano da graça de 2025. Talvez nas vésperas de um grande apocalipse. E pronto, e está feita a introdução. Não sei se queres que eu te diga mais alguma coisa. Mantém-te a olhar para mim. Ok, Tá bem? ok. Isso, penso que. Então, podemos começar, se calhar, por saber um bocadinho do ponto de vista do teu percurso artístico. Fala um bocadinho, estava lá desde o início. Como é que cresceu este teu interesse e até chegar à banda desenhada? Eu não consigo identificar um início, porque eu já cresci a desenhar e com uma forte vertente narrativa, portanto, desde miúdo, sempre a desenhar, já no jardim escola, desenhava-se bastante, até por força do próprio programa que a escola tinha, e em casa continuava a desenhar e convivia muito com aqueles livrinhos de banda desenhada do Major Alvega e outras aventuras, e sempre tive, desde muito jovem, a apetência para o desenho em narrativa. Já fazia desenhos com balões, com frases e com pequenas sequências que depois, ao longo do tempo, fui começando a mimetizar precisamente essas aventuras que lia nesses livrinhos. E portanto isso foi sempre qualquer coisa que teve presente e foi sempre fluido até começar a fazer, digamos assim, algumas sequências um bocadinho mais consistentes, mas sempre me acompanhou desde muito jovem. E tu falaste aí da mimetização. Uhum. Tu achas que foi através da cópia que tu aprendeste a construir a ideia de narratividade? Através de observação e imitação? Não é? Porque a narrativa visual tem uma coisa muito particular que a construção de uma imagem única não tem, não é? Que é esse mistério de como é que se constrói narrativa visual de uma imagem para outra. Pois, sim, eu creio que houve sempre uma forte componente de mimetização, no sentido de ou de calcar o que eu gostava dos livros que ia lendo, de banda desenhada, não é? Ou então importar de séries de televisão aventuras e imaginários que me tocavam particularmente e eu replicava, estou-me a lembrar, sei lá, nos anos, muito no princípio dos anos 80 ou mesmo no final dos anos 70, agora não tenho bem a certeza, havia uma série polaca que se passava na Segunda Guerra Mundial e eu achava imensa piada aquilo e acabei por fazer uma versão em banda desenhada. Mas a nível do desenho e de como depois o texto surgia nas páginas e tudo mais, era sempre num processo de mimetização, não é? De influência daquilo que via impresso, não é? E tu tens hoje uma componente literária muito forte, não é? No teu imaginário. Em que altura é que isso surge? Isso também surge desde o início ou é só numa determinada altura que tu começas a fazer uma leitura mesmo de literatura ou poesia que desagua nisso? Uh, Bom, nessa fase inicial, naturalmente, as narrativas eram sobretudo aventuras, não é? E de, a poesia e, digamos assim, uma visão mais fantástica das narrativas surge já com os primeiros fanzines. Também no início dos anos 80, com um grupo de amigos, começámos a fazer fanzines e eram já fanzines que tentavam ligar várias vertentes. A poesia, o conto, a banda desenhada, a ilustração, porque eu também nunca deixei de fazer desenhos independentemente das sequências, não é? Foi sempre uma coisa que esteve junta, não é? Entre
as sequências narrativas e o desenho por si. E então esses fanzines viviam muito, digamos, já de uma ideia de um pouco interdisciplinar, no sentido em que não fazíamos fanzines exclusivamente dedicados à banda desenhada. A banda desenhada surgia, mas surgiam fotografias, poemas, contos, opiniões diversas, enfim, era uma tentativa de fazermos publicações ou edições em que várias linguagens estivessem juntas. Aí sim começa a surgir muito, começam a importar, digamos assim, muitos aspectos da poesia e do fantástico, porque também nessa altura comecei a ler mais fora do âmbito daquilo que era mais restrito numa idade anterior. Comecei a ler mais Edgar Allan Poe, da poesia à poesia portuguesa dos modernistas, e tudo isso confluiu para ir criando, digamos assim, uma amálgama que depois, naturalmente, com o tempo, foi sendo depurada, não é? E a questão da tua autoaprendizagem versus aprendizagem académica? Como é que foi? Eu sei que tiveste a formação nacional das Belas Artes, podes falar disso, mas como é que tu sentes, não é? Porque tu tinhas uma prática, toda uma prática artística muito anterior a esse estudo convencional ou de institucional. Como é que tu sentes a confluência das duas coisas e o encontro ou o desencontro para a tua formação como artista e como aquilo que depois deu? Bem, o curso na Sociedade Nacional de Belas Artes surge nos anos 90, quando comecei a colaborar como ilustrador com o Jornal Expresso. Mas já vinha a desenhar há muito tempo, tinha alguma prática de desenhar à vista, sempre desenhei muito à vista. E em relação às sequências narrativas, tinha também muita tendência para me apoiar em fotografia. Portanto, sempre intercalei muito entre a referência fotográfica, outros desenhadores e simultaneamente desenhar à vista. De facto, o curso de modelo na Sociedade Nacional de Belas Artes foi bastante, digamos assim, revolucionário no sentido em que trazia já pressupostos estruturais muito mais estabelecidos, não é? Uma prática de desenho muito mais desenvolta, com várias características que passavam naturalmente do desenho à vista, das proporções, da linha cega, que foi um exercício que para mim foi bastante importante, no sentido em que se desenha sem olhar para o que se está a ser registado no papel, por exemplo, e inclusivamente a composição abstrata, que foi qualquer coisa que foi muito importante para mim ter adquirido esse conhecimento através de um método bastante sólido, que na altura havia nesse programa de desenho com modelo. Eu antes já tinha tentado algumas abordagens ao desenho mais subjetivo, não é? Aliás, foi duas noções que aparentemente simples, mas que para mim foram bastante importantes, que aprendi nesse curso da Sociedade Nacional de Belas Artes, que é a diferença entre o impulso subjetivo e o impulso objetivo. No sentido em que, enquanto que o impulso subjetivo é qualquer coisa que vem de dentro para fora, ou seja, uma expressão, digamos assim, autónoma do desenho, que não depende de nenhuma referência, e o impulso objetivo, que vem da observação e do tentar captar aquilo que se observa. Eu julgo que andei sempre um pouco de uma forma intuitiva à volta desses conceitos, mas foi realmente nesse curso
que eles se tornaram mais claros e que havia uma prática então do desenho em torno dessas duas vertentes. E diz-me uma coisa, tu achas que uma coisa que é muito marca, tem sido muita marca do teu percurso, que é justamente uma experimentação, uma impermanência na utilização dos materiais, tu achas que vem lá desses fanzines que tu dizias que faziam, que tinha a ver com várias áreas, ou vem exatamente de quê, se tu consegues traçar? Hum, eu acho que sempre tive muita curiosidade pelas técnicas e como comecei numa base bastante autodidata, apesar de ter passado por alguns pequenos cursos de banda desenhada que na altura existiam, facultado por alguns desenhadores portugueses, mas eu sempre tive muita curiosidade pelos materiais, por experimentar, por saber como é que eles reagem, como é que respondem. Também no meu grupo de amigos da adolescência havia pessoas interessadas em pintura, em música. Era um ambiente que proporcionava realmente esse impulso de experimentar, de tentar, de reinterpretar até, nomeadamente aquilo que se aprendia nos cursos mais formais ou nos pequenos cursos formais. Mas sempre tive muita curiosidade em saber como é que os materiais funcionavam, como é que respondiam até se os levasse a vários extremos, não é? Portanto, eu acho que sempre tive um bocado dessa apetência e ao mesmo tempo uma grande curiosidade também pela, digamos assim, pelo lado mais formal, nomeadamente em relação à banda desenhada. Eu lembro, por exemplo, que em relação ao México Antigo, uma das minhas primeiras abordagens em narrativa gráfica tinha sido muito experimental e muito inspirada em poesia e em música, neste caso em música ambiental, não é? E quando terminei essa sequência, que era bastante pouco ortodoxa em termos de banda desenhada, pensei, não, mas eu devia tentar fazer isto também de uma forma que tivesse também componentes, digamos assim, daquilo que é os códigos, ou pelo menos os códigos implícitos na banda desenhada corrente. E eu acho que anos mais tarde foi assim que surgiu o Livro dos Dias. Foi um bocado um resgatar dessa experiência que inicialmente abordei isto muito no início dos anos 80, quando comecei a trabalhar mais com a aguarela, e não só a aguarela, mas havia uma sequência que até tinha vários materiais e que eu ia explorando à medida que ia fazendo a narrativa, ia explorando vários materiais e depois mais tarde senti também essa apetência por tentar voltar a abordar esse mesmo tema, mas já com alguma, digamos assim, apreensão daqueles códigos mais correntes da banda desenhada. E eu acho que ao fim destes anos fico com alguma pena daquilo que perdi, de um certo arrojo que vem do se tentar e do se experimentar, e a sentir que a formalidade demais também acaba por ser um pouco redutor. Portanto, acho que há sempre é sempre uma procura de um equilíbrio, não é? De qualquer coisa que transcenda a linguagem e ao mesmo tempo tenha uma consistência que possa ser recebido por vários níveis de leitores. Mas por exemplo, eu tenho muito a sensação justamente que muitas vezes, principalmente nas tuas obras mais recentes, mas não só, tu introduz-nos de facto segundo cânones que nos são mais ou menos familiares, para depois em certos momentos justamente fazeres
é um solo, é uma altura aberta, é um momento improvisado, não é? Mas há muito essa noção de não só de convívio das duas coisas, como acabaste de explicar, mas quase que, pelo menos para mim como leitor, os momentos em que tu deixas esses cânones são os momentos talvez em que brilhas mais. Não sei, tu sentes isso, que levantas voo em certas alturas ou não? É possível, sim, é possível, é possível. Ahm, Aí, sim, há uma grande influência, digamos assim, do lado narrativo, que tem uma grande carga de subjetividade, até porque eu não tenho uma formação musical desenvolta, digamos assim. Então, enfim, tenho os meus interesses pela música. ah, e sou de uma geração em que, apesar de ser uma geração já dos anos 80, ainda era muito influenciado pela música dos anos 70, não é? Portanto, tudo aquilo que foi rock progressivo para mim foi bastante impactante, muito importante, não é? Até porque era um rock narrativo, já não era um rock de canções, de temas, portanto já trazia outras componentes e outras atmosferas, outras paisagens que eu absorvi bastante e que tiveram depois muito reflexo na forma como eu fui abordando a narrativa gráfica. E sim, esse lado da experimentação, esse lado de seguir, digamos assim, uma estrutura base, mas depois haver vários rompimentos em determinadas alturas, provavelmente vem de todas essas influências. De qualquer das formas, como eu estava a dizer há pouco, há sempre uma tentativa de equilíbrio, não é? Porque muitas vezes o se ir só pelo lado da experimentação pode também acabar por constranger alguma, digamos assim, alguma possibilidade que eu ainda encontro também na linguagem mais formal, não é? Agora, o não ficar completamente sujeito à formalidade da linguagem parece-me que é extremamente importante. Aliás, eu sempre senti que um dos grandes, digamos assim, um dos grandes inibidores da própria linguagem da banda desenhada tem sido a autorreferência. Ou seja, para começar, é uma linguagem que está sempre muito sujeita ao lado literário, entre aspas, ao lado literário no sentido de contar uma história. E uma narrativa não tem que ser necessariamente uma história. Uma narrativa pode passar por outros aspectos, pode, e inclusivamente parece-me a mim, deve beber, deve procurar outras formas de arte, o que é que está a ser feito a outros níveis, noutras formas de arte, para trazer e enriquecer ou para tornar mais desenvolta a própria linguagem da banda desenhada. Portanto, há aqui uma espécie de mediação entre várias componentes, não é? E que pressupõe também vários níveis de abordagem, de leitura, que parece-me a mim que são importantes para tentar criar uma expressão ou uma visão, digamos assim, que não fique sempre encerrada na utilização dos mesmos códigos, dos mesmos padrões,
dos mesmos pressupostos que muitas vezes são muito previsíveis e acabam por, quanto a mim, também condicionar o próprio leitor. Porque eu, enquanto leitor, quero ser surpreendido, quero ver novos caminhos, outras pistas, não quero estar sempre dentro da mesma redoma, não é? E se não quero isso como leitor, muito menos vou fazer isso como autor, porque inclusivamente esta abordagem que eu tenho não é uma abordagem completamente idiosincrática, no sentido em que, por exemplo, quando estou a pensar ou estou-me a exprimir em termos de banda desenhada, que vamos lá, podemos chamar agora ambiental, no sentido do abstrato, eu estou a contar também com a participação do leitor. Eu não quero de todo estar a condicionar completamente a pessoa que vai ler. Eu quero um trabalho que tanto me abra a minha capacidade criativa, como possa ir ao encontro de uma liberdade interpretativa, inclusivamente do próprio leitor. Portanto, é uma procura que tem vários níveis e que pretende, sobretudo, ir um pouco além daquilo que são, digamos assim, as margens mais circunscritas da linguagem da banda desenhada, e, sobretudo, estar num processo que contrarie, no bom sentido, essa autorreferenciação que eu sinto muito que há, de uma maneira geral, no universo das histórias em quadrinhos. Eu ouço, já te tinha dito, eu ouço muita música, particularmente em alguns livros, não é? Tu tens a consciência, tu tens uma consciência musical, de orquestração ou de arranjo musical quando estás a fazer as tuas narrativas, ou isso é uma coisa que está dentro de ti e tu não chegas a consciencializar? Acho que tem vários níveis, não é? Tem vários níveis. Por vezes há uma estrutura naturalmente subjetiva, porque, como eu já disse, não tenho formação musical, não é? Mas sou capaz de ser influenciado por um tema musical, não é? Ou há um tema musical que me dá uma pista para eu, de certa forma, poder abrir para uma sequência, para uma narrativa, para uma ambiência, para criar uma atmosfera, digamos assim, que vai depois indiciar um desenvolvimento, enfim, que depois poderá até afastar-se completamente dessa inspiração inicial. Portanto, pode haver essa componente de haver uma inspiração através de um tema, pode ser qualquer coisa como um pequeno pormenor que se vê na rua, um som, uma luz, uma atmosfera, qualquer coisa de passagem que despolete uma vontade lírica depois de interpretar isso de forma sequencial, como inclusivamente, por exemplo, sobretudo em termos de narrativas mais tensas, pensares um pouco de uma forma talvez mais próxima do cinema, que é, bolas, aquele tema musical aqui ficava mesmo bem se eu conseguisse desenvolver algumas imagens que fizessem transparecer aquela sonoridade. Por exemplo, eu vejo muito as narrativas sempre de uma forma horizontal, nunca vejo as narrativas de uma forma vertical. Para mim são sempre de uma forma horizontal.
e são um bocado como aqueles leitores de som, não é? Em que há vários momentos que têm mais intensidade, menos intensidade, calma. Um, e eu vejo sempre um bocado a estrutura das narrativas, mesmo as mais convencionais, um pouco dessa forma. Mas digamos que o som tem sempre, ou a música tem sempre um entorno de influência que pode ter vários níveis, como estava a dizer. Ou seja, ou há diretamente um tema que me cativa particularmente e eu vou me inspirar nele, ou é uma remissão que pode não vir da música, mas pode vir, sei lá, do barulho, ou melhor, do som do vento nas árvores, ou uma ambiência que se ouve em determinadas circunstâncias, ou na rua, ou numa aldeia, ou no campo, ou numa praia, enfim. Ou então mesmo pensar em termos de, não, aquele tema musical nesta narrativa poderia ser bastante sugestivo para desenvolver uma componente que falta aqui a nível, digamos, mais literário ou mais convencional. Outra coisa que é muito presente para mim é uma ideia, lá pegando outra vez na metáfora musical, é uma ideia de timbre. Encontro no teu trabalho muito a valorização não só da cor, da qualidade matérica da cor, mas também da própria superfície, da textura do material utilizado num sentido muito matérico, que até por vezes transcende um pouco a própria limitação de reprodução de que a banda desenhada vive, não é? Gostava que me falasses um bocadinho dessa coisa que é esse foco na própria qualidade cromática e matérica daquilo que tu fazes. Para mim, todos os materiais numa narrativa têm uma qualidade diegética. Portanto, sempre que abordo um trabalho, não penso no material enquanto acompanhante para tornar mais eficaz a narrativa que quer desenvolver. Todos os materiais que participam numa narrativa têm uma qualidade narrativa intrínseca. Não estão lá simplesmente para reforçar, digamos assim, uma ideia subjacente para a qual eles vão trabalhar. Não, eles próprios têm uma qualidade diegética e isso passa tanto pela cor como pelos papéis, pelas texturas, por tudo o que concorre, digamos assim, para tornar mais coesa a sequência ou a narrativa que estou a desenvolver. Isso é uma coisa que tem mudado com o tempo, não é? Estou-me a lembrar, não é? Foste pioneiro na utilização do computador no final dos anos 90, não é? E tens feito uma viagem de vários materiais, não é? Isso tem tido alguma evolução ou alguma curva de que queiras falar de evolução, de abordagem e de escolha de materiais? Eles vão sempre dependendo, ou melhor, eles vão sempre estando ao serviço, vão sempre estando ao serviço das sequências que eu desenvolvo. Não é? Uma coisa curiosa nas notas de um bibliotecário sobre a leitura, em que usei um computador para fazer toda a banda desenhada, foi um bocado também um contraponto, que eu não sei se notou na altura, em que eu estava a utilizar o digital e no fundo a história era uma crítica ao digital. Havia esse lado irónico, não é? Mas ao mesmo tempo havia um natural interesse, não é? De um meio que estava a surgir e que já se estava a ver que ia ser preponderante nos anos seguintes. E penso que
acaba por ser um reflexo um bocado da procura e do questionamento. Porque um outro aspecto que parece importante no trabalho que tenho vindo a desenvolver são as perguntas, ou seja, são mais trabalhos que fazem perguntas do que dão respostas, não é? Ah, não é propriamente, ou seja, eu nunca pensei, não, eu vou adotar a linha clara, ou eu vou agora usar alto contraste entre preto e zonas de branco. Não, sempre, o que me motivou sempre foi levar ao máximo a possibilidade da linguagem da banda desenhada, levar ao máximo, dentro, naturalmente, das minhas limitações, mas, digamos assim, do horizonte que eu consigo vislumbrar. E os materiais têm sempre concorrido para isso. Agora, naturalmente, como em qualquer autor, tem fases, não é? Há fases em que tenho mais curiosidade por certos materiais, há fases e também há, digamos assim, limitações. Sobretudo quando se pensa que, por exemplo, vou trabalhar a preto e branco. Não é a mesma coisa que trabalhar a cores, não é? O preto e branco coloca questões diferentes, distintas do trabalhar a cores. E mesmo o trabalhar a cores pode ter vários níveis. Pode haver uma simplificação da cor, como pode haver um trabalho com maior desenvolvimento. E tudo isso vai dependendo tanto do momento da vida em que eu estou a passar, como das narrativas que eu quero explorar. Portanto, não é assim muito fixo e eu não consigo, para já, não sei, se calhar ainda não tenho a distância para estar a vislumbrar, enfim, várias fases diferentes. Eu sei que durante muitos anos, sobretudo até meados dos anos 90, usava muita aguarela, por exemplo, em termos de cor. E a partir de uma certa altura comecei a experimentar trabalhar com lápis de cera e isso agradou-me imenso e deixei de lado a aguarela para entrar mais nesse trabalho com os lápis de cera de óleo, sobretudo de óleo. Depois vim a misturar com lápis de cera de aguarela, mas sempre um bocado numa vertente não de transparência, mas de cores mais opacas, e trazer texturas também para esse trabalho. Com os lápis de cera, permitiam isso, trabalhar sobre texturas, e desenvolvi isso numa determinada altura de transição entre a aguarela e depois utilizar cores mais opacas. Mas os materiais vão sempre dependendo um bocado daquilo que eu acho que também as narrativas me pedem, não é? E não sei se consigo estabelecer, digamos assim, uma graduação que seja assim tão nítida e explicável para justificar as várias fases. Há sim este momento que isso eu tenho muito presente, que é essa transição de ter a aguarela como um material base para passar a ter mais o lápis de cera, por exemplo. Mas o material está sempre sujeito, digamos assim, à narrativa. Tem sempre. Não é para acompanhar um estilo, mas é ele próprio um veículo da própria narrativa. Agora, cingindo-nos mais a uma questão temática, América Central e do Sul, principalmente a América Ameríndia, houve um encontro num determinado momento da tua vida, não é?
É. Queres falar desse encontro e do lugar e porquê que veio ocupar esse lugar na tua obra? Então, ahm, bem, nos westerns sempre tive mais inclinação para os índios do que para os cowboys, não é? Os índios sempre foram muito mais interessantes. E de qualquer das formas, há um aspecto que eu realço num pequeno texto que escrevi para acompanhar a edição do Livro dos Dias, que, enfim, eu ainda me recordo e realmente foi uma experiência bastante impactante para mim, quando criança, que foi um postal que o meu pai recebeu de um amigo que estava a visitar o México e tinha um postal com uma fotografia de Montalbán e aquilo para mim foi avassalador, mas completamente avassalador, porque nem sei explicar porquê. Senti logo uma intensa curiosidade por aquelas civilizações, por aquela estética, e isso vem-me sempre a acompanhar depois ao longo da vida, sobretudo quando tive o meu primeiro emprego. O primeiro ordenado que eu tive, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro sobre a arte mesoamericana. Portanto, estava completamente decidido a me informar o mais possível sobre essas culturas, além de que toda aquela, digamos assim, toda aquela, todo aquele pressuposto desse encontro tão violento como amoroso entre o Ocidente e o continente americano foi sempre qualquer coisa que também esteve sempre muito presente no meu interesse e no meu imaginário, não é? Portanto, vem de longa data e acabei por ter mais interesse e curiosidade de tudo que se relacionava com a Mesoamérica, nomeadamente o México, sobretudo o México, não é? O México Central, mas enfim, se formos depois para as franjas, acabamos por ir para a América do Norte, para a América do Sul, tudo aquilo tem muita ligação, mas digamos que segui, digamos assim, essa metodologia de me ter focado muito no México Antigo e todos os aspectos que depois estavam relacionados com esse encontro entre a Europa e a Ameríndia. Não é? Portanto, a partir de uma certa altura, isso acabou por ficar em autogestão em mim, não é? Portanto, o querer saber, o querer ler mais, conhecer com um pouco mais de profundidade todas essas culturas, todas essas, desde civilizações complexas a sociedades mais simples, elas interessaram-me sempre bastante. E ao fazer o livro dos dias, acabei mesmo por, de uma forma autodidata, juntar todo esse material que eu, através de livros, de artigos, documentários, etc., acabar por organizar um curso informal sobre precisamente toda essa cultura que fez um continente, digamos assim, até uma determinada altura, não é? Até ao século XVI, em que depois já há esse embate com o mundo europeu e que sofreu uma série de transformações. E parece-me que esteve sempre muito ligado
a uma relação da humanidade com a natureza. Acho que sempre o que me interessou mais nos povos ameríndios foi essa relação com a natureza, não é? Essa sustentabilidade que foi conseguida, essa relação muito próxima do elemento social e natural simultaneamente. Não quer dizer que fosse um paraíso e que fosse tudo perfeito, até em alguns aspectos, pois naturalmente também houve desastres e desenvolvimentos menos conseguidos, mas de uma maneira geral, digamos assim, parece-me que essa relação entre o ser social e o ser natural teve ali uma expressão muito original, muito particular, e que, enfim, infelizmente foi abruptamente e violentamente interrompida. E parece-me que o meu interesse, o meu conhecimento e o meu imaginário andaram sempre muito à volta dessa expressão, não é? Oh. E tu vês que isso te deixou marcas na tua obra ainda hoje, ou seja, houve alguma coisa que te ficou, quer plasticamente, quer do que quer que seja, desse encontro com essa cultura, com essas culturas? Sim, sim, sem dúvida. Em Sim, que consegues? sim. Uh, uh, Na expressão do desenho, eu acho que assimilei muita coisa da arte ameríndia, por exemplo, para a minha expressão abstrata. Tanto da arte ameríndia como do meu interesse, por exemplo, por desenhar elementos naturais. Plantas, gatos, árvores. Há uma conjugação e depois de tudo aquilo que eu aprendi da arte ameríndia, que vai que desde a expressão naturalista até ao expressionismo, ao abstracionismo, ao simbólico, ao concreto, a conjugação de vários elementos entre o simbólico e o expressionista, entre o naturalista e o abstrato. Há uma capacidade plástica, digamos assim, na expressão dessas artes, que eu acabei por absorver bastante, não é? Ou seja, tem muita influência no modo como eu sinto o desenho, como eu vejo as formas. Essa capacidade de criar ritmos através de padrões, tanto de linhas geométricas como de linhas mais fluidas e soltas. Pois tudo isso acho que acabou por ter muita influência, naturalmente, depois filtrado, enfim, por aquilo que eu sou no contexto desta sociedade, não é? Porque naturalmente eu não sou ameríndio, não sou indígena, não tenho essa ligação, se calhar, mais próxima, mas através do conhecimento adquirido, eu acho que integrei e de alguma forma isso está muito presente também em muita da expressão plástica que eu tenho neste momento. Outra coisa que eu reparo, justamente pegando nisso, é que esse teu interesse pelo vegetalismo, não é? Pela questão do desenho da natureza, ele muitas vezes nas tuas sequências parece que aborda um lado estrutural da própria natureza, no sentido em que as próprias sequências muitas vezes passam de naturalistas de alguma maneira para abstratas. Queres falar um bocadinho desse trânsito e da. Pois sim, 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 é uma metamorfose, não é? É uma metamorfose permanente nos vegetais. E é uma metamorfose silenciosa e muito discreta, porque
muitas vezes aquilo passa-se tudo a um nível temporal que nós não captamos, não é? Nós vivemos nesta distopia cinética, em que é tudo muito rápido, tudo para assimilar muito rapidamente e fazer rapidamente. E o mundo natural tem um tempo completamente distinto, não tem nada a ver com os nossos ritmos, os nossos biorritmos, as nossas ansiedades e turbulência, não é? O mundo natural, nesse aspecto, é muito distinto. E essa sensibilidade, digamos assim, ou esse interesse, essa procura e essa observação, tanto daquilo que são as formas vegetais, como culturas que estiveram próximas, mais próximas, enfim, dos elementos naturais, julgo que acabou por criar uma certa propensão para que nas narrativas muitos desses aspectos estejam presentes. Em que eu aqui não desassociava completamente a própria musicalidade, não é? A música também, enfim, tem as mesmas questões, provavelmente, que o desenho ou que o cinema, digamos assim, toda essa relação do espaço-tempo, mas não é visualizável, não é? Digamos assim que o reflexo que tem em nós é um reflexo de uma enorme subjetividade. Não é material, não é palpável de num ponto de vista de peso. É mais uma fruição, não é? É qualquer coisa que flui. E aí talvez também possa haver alguma ponte com esses elementos naturais, com as formas naturais, com as metamorfoses que os vegetais têm, as várias fases, sempre também ao mesmo tempo sempre circulares, não é? Há um aspecto engraçado que um amigo meu chamava a atenção há uns anos atrás, e isto até a propósito de uma noção do tempo circular que existia no México Antigo, em que essa noção circular, digamos que é mais o nosso sentimento, aquilo que nós sentimos no coração, é mais um sentimento circular. E depois há o tempo externo, e o tempo externo é um bocado aquela, é mais uma linha reta, que no sentido cristão, enfim, e se calhar até mesmo desta ideia de civilização tecnológica, vai mais em direção a uma apoteose, não é? Mas é uma confluência, mesmo independentemente das estruturas sociais que nós arranjamos, são dois aspectos que o tempo tem, não é? Há o tempo linear, um tempo que vai. Eu prefiro o termo gradual ou graduação a evolução, porque acho que o termo evolução implica vários aspectos e a palavra só por si já tem uma conotação política que não me parece a mais adequada. Sempre gostei mais de vermos esse tempo em linha reta como uma graduação. Há uma graduação que decorre quase como numa linha reta e ao mesmo tempo e simultaneamente há um tempo circular que parece que é o tempo mais interior, tanto das formas minerais como biológicas, como vegetais, não é? Há estes dois patamares que são simultâneos e parece-me que essa noção também passa por esses aspectos, enfim, de sociedades mais próximas da natureza, da observação dos próprios elementos vegetais, e depois isso acaba por ter uma expressão também no trabalho narrativo que eu vou desenvolvendo, não é? Há essa interação que
tem simultaneamente esse aspecto de linha reta e movimento circular simultaneamente, que no fundo poderíamos traduzir, enfim, talvez de uma forma mais perceptível, como uma espiral contínua, não é? Outra coisa de que gostava de falar contigo é da presença da poesia ou do universo poético no teu trabalho, não é? Que mais recentemente, inclusive, se materializou na publicação de poesia escrita só, não desenhada, não é? Como é que isso evoluiu para aí, eventualmente, lá está, usando a palavra evolução, ou e de que forma é que existe, porque obviamente no próprio texto que tu escreves das tuas histórias sempre esteve presente, mas houve qualquer coisa que parece que se autonomizou nesse formato. Como é que tu vês isso e como é que tu vês também a interseção entre as duas coisas? Entre a imagem, os teus desenhos e as palavras? Eu sempre fui muito sensível à poesia, ou seja, a poesia não foi qualquer coisa que surgiu a uma determinada altura, como eu referi há pouco, já na juventude havia muito essa apetência, digamos, ou esse interesse, enfim, ainda por cima num país com figuras ímpares da poesia mundial, enfim, não é que os outros países também não os tenham, não é? Mas é difícil crescer em Portugal sem não quase tratar por tu o Fernando Pessoa e outros poetas, como o caso do Mário de Sá Carneiro ou Cesário Verde, que na minha adolescência estiveram muito presentes. E um pouco mais tarde, talvez no momento em que comecei a tentar, digamos assim, sintetizar um pouco mais o que eu realmente procurava na linguagem da banda desenhada, essa ideia de que a expressão poética é aquela que poderá trazer mais profundidade a uma visão, a uma linguagem que tenta transcender as suas próprias limitações, não é? A poesia tem essa capacidade única, não é? De profundidade, de elasticidade também no que diz respeito aos sentimentos, ao que pode ser dito até de uma forma bastante sintética, não é? Naturalmente, depois fui tendo, digamos assim, vários encontros com outras formas de arte para as quais a poesia também era bastante relevante, nomeadamente, isto já para não voltar a falar da música, não é? Em que as letras são todas em forma de verso, mas, por exemplo, no próprio cinema, não é? Toda aquela noção do cinema ligado ao tempo e não ao movimento, não é? Que de uma forma, se calhar, enfim, um bocado mais simplista, podíamos colocar dessa forma, não é? O tempo no cinema ou o movimento no cinema, e sempre me interessou mais o tempo do que o movimento, não é? No sentido em que o tempo acaba por permitir uma maior profundidade de todos os elementos criativos, digamos assim, ou pelo menos eu vejo dessa forma. E então esse encontro com um cinema que tinha essa expressão poética, não é? Enfim, vamos escusar a dar exemplos, também foi bastante importante para mim de, não, espera lá, isto pode acontecer, não é? Pode haver uma linguagem poética dentro de uma estrutura de uma narratividade que
consegue incluir tanto o lado formal de uma linguagem como, inclusivamente, transcendê-lo. Portanto, conseguir ir a zonas que são menos habituais. Depois, mais tarde, foi bastante, ou melhor, mais recentemente, foi bastante importante, por exemplo, a minha colaboração na revista Com Celeste, uma revista de poesia ou de texto de ensaio, mas muito focada na poesia, e, e conviver também com outras pessoas que estivessem ligadas à poesia, talvez isso tivesse feito despoltar alguma vontade de começar a escrever poesia. Mas isso já tinha acontecido antes, e acho que dessa forma o meu interesse também por ter adaptado textos do Herbert Welder, com esse foco realmente de que a visão poética e o tempo enquanto suporte da narrativa e não necessariamente a ação serem fundamentais para a expressão que eu quero desenvolver. O começar a escrever poesia, enfim, não vou falar de tentativas mais pueris de anos anteriores, mas comecei a escrever poesia de uma forma mais consequente, julgo eu, na última bolsa que tive na cidade do México em 2014, da passagem de 2014 para 2015, e curiosamente até digamos que o impulso para o fazer não foi propriamente um impulso, digamos assim, lírico ou contemplativo, mas como uma reação. É que eu fiquei hospedado em casa de um casal amigo, mas estava num quarto ao lado da dona da casa, e à noite a dona da casa estava permanentemente a ouvir o campeonato de futebol americano. E aquilo para mim era insuportável. Estava a ser bastante difícil lidar com a televisão tão alto e seguir esses relatos. E então tinha uma vista da janela para umas árvores e havia muito vento e as árvores estavam completamente sempre a ondular. E isso fez despoltar em mim começar a escrever desgarradamente. Não, eu vou escrever, eu quero escrever, não quero ouvir relatos de futebol americano. As árvores estão a ondular a dizer que eu tenho que começar a escrever, e eu comecei a escrever, e a partir desse momento comecei a escrever poesia em verso, porque de certa forma a poesia já estava presente no meu trabalho gráfico. E pegando nisso, um bocadinho aqui para fechar, gostava que tu falasses do que é que tu sentes, não é? Tendo essa presença tão constante na tua vida da criação artística, não é? Das tuas mãos, do teu pensamento. Como é que tu vês, como é que tu sentes o papel que fazeres aquilo que tu fazes tem na tua vida, na tua realização, no teu estar aqui no planeta? E também como é que tu vês o impacto ou o encontro daquilo que tu fazes com o mundo e a comunidade onde tu vives? Agora é que tenta lei. Não, precisa um pouco mais de tempo, não sei. Eu num curso de banda, num dos últimos cursos de banda desenhada que facultei, disse às pessoas que o trabalho que se faz é sobretudo um testemunho. Não é? É um testemunho. Há uma certa loucura em seguir, digamos assim, este caminho,
porque, sobretudo, sem perspectivas profissionais. Naturalmente, inicialmente se tem muitos sonhos de que se vai conseguir fazer isto e aquilo, mas, enfim, tendo uma abordagem tão, digamos assim, intimista, digamos assim, à banda desenhada, não para fabricar um produto, mas para exprimir conceitos, ideias, juntar vários aspectos de outras linguagens e tudo isso, acaba por ser uma forma inusual de estar na vida, mas ao mesmo tempo de se perceber que há um aspecto que vem de um lado que não é muito explicável e que faz com que esse impulso quase se torne autogestionário, não é? É uma forma de estar que ao mesmo tempo procura, como eu estava a dizer há pouco, ser qualquer coisa entre um silêncio e uma afirmação. A afirmação vem através do trabalho que é feito, mas há muito silêncio atrás desse trabalho que é feito. Há muitos aspectos que, apesar de todo este contexto um bocado, digamos assim, de entidades psicológicas que nós vivemos, há qualquer coisa que escapa, que não é completamente traduzível, não é? E nesse sentido, parece-me que eu tenho sempre lançado num abismo para dar forma a qualquer coisa que possa passar pela minha vida, mas que ao mesmo tempo não sou eu completamente. E depois também tem outro aspecto que é uma forma de procura, não é? É uma forma de procura que não que não se realiza só quando qualquer coisa está feita, não é? Ou seja, por exemplo, acaba-se um livro e a vontade é de fazer um outro livro porque aquele já não está completamente bem, porque há coisas que falharam, porque há mais possibilidades, porque há sempre esse ensejo de uma realização completa que também se acaba por perceber que ela se calhar não vai acontecer só através do trabalho que é feito. E é uma forma também de não estar completamente domesticado por aquilo que o contexto social espera de um indivíduo, não é? Acho que também há uma forma de rebeldia nisso, de não estar conformado, não ser conformista nem com os outros, nem com o próprio, não é? Porque se calhar muita gente vai ouvir isto e poderá pensar que o criar é uma satisfação plena. E não é uma satisfação plena. Tem momentos satisfatórios, tem momentos muito satisfatórios, mas isso não se agarra. E grande parte deles são muito angustiantes, são terríveis, trazem dilemas dificílimos
trazem relações com as pessoas e com os outros que por vezes são disruptivas, traz expectativas, e tudo isso é muito difícil de gerir e de viver, ah, sobretudo quando se escolhe um caminho que não é, como eu estava a dizer há pouco, para ter um produto final, não é? Ter um produto final e repeti-lo e ser uma espécie de industrialização do próprio, ou seja, o próprio já ser uma indústria e estar a trabalhar para uma indústria. Pronto, havendo esta escolha que tem qualquer coisa de testemunho, pronto, é o meu testemunho, vale o que vale. Eu sei que não sou um autor, digamos assim, nem popular, nem com muitos leitores. Também não sei se isso será muito importante. Enfim, parece-me que talvez o mais importante seja ter bons leitores, ter pessoas atentas, ter pessoas que se possam interessar não na figura ou na pseudo-figura do autor, mas o que o autor pode canalizar para que essa pessoa também possa ter o seu testemunho, o seu percurso e isso possa ajudar a uma certa conjuntura de maior sobriedade, não é? Que também vai sendo um aspecto que é difícil ir tendo, uma certa sobriedade num mundo que está completamente recheado de apelos, de confusões, de referências e tudo mais. Criar também é uma forma de manter um foco, ter um foco, não é? Mesmo que não seja, mesmo que tenha momentos em que não seja nada prático, que seja até que vá até um pouco contra as expectativas das outras pessoas, mas vai dando um foco, não é? Vai dando um foco e vai dando uma possibilidade depois de aprender experiências, de ter leituras do mundo interior, do mundo que nos rodeia, digamos assim, uma forma de observar. Também é uma forma de contemplar. A mim, na base, eu sou uma pessoa extremamente contemplativa. Não sou nada uma pessoa de muita ação, sou sobretudo uma pessoa contemplativa. E o trabalho criativo é um trabalho que pressupõe, ou pelo menos na vertente que eu sigo, pode, digamos assim, complementar esse lado contemplativo, não é? Mas é sempre uma tentativa de libertação do próprio, de libertação daquilo que está à nossa volta e libertação do quê? Libertação de tudo, de todos os nós que vamos tendo ao longo do tempo e alguns vão apertando cada vez mais e talvez através do criar se consiga desatar alguns, não todos, mas alguns desses nós e, e novamente acabar por ser um testemunho de uma possibilidade. Nesse aspecto, parece que também há uma espécie de rejuvenescimento na criação, não é? E estamos sempre com, se calhar, algumas questões que vêm da adolescência, que é, eu não sei o que é que quero, mas isto eu não quero. Então tenho que ir à procura do que é que quero. É esse caminho.